A paz para vocês que estão aí nas suas casas, que se dispuseram a ouvir e a aprender um pouco mais da EBD, né, da nossa Escola Bíblica Dominical. Queria muito ter dado essa aula na semana passada, mas infelizmente tive um problema particular. Mas graças a Deus, hoje estamos aqui para aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Eu quis dar aula aqui embaixo, mais pertinho de vocês, porque eu quero que a nossa aula seja mais participativa, mais dinâmica. E aí eu conto com a ajuda de vocês para a gente conseguir isso. Você aí de casa também vai receber algumas orientações para que você também participe dinamicamente da nossa aula. Todos vocês trouxeram Bíblia? Todo mundo está aí com a sua Bíblia? Não, mas eu quero Bíblia de papel. Então eu vou te emprestar uma. Tem uma aí, Fê? Quero todo mundo com Bíblia de papel. Nada contra de celular. Todo mundo tem aí uma Bíblia? Tem, irmã? Ah, então tá bom, não tem problema. Vamos lá. Eu queria fazer alguns acordos com vocês antes de iniciar a aula, tá? Então, a EBD ela serve para ensinar a gente a manusear melhor a palavra. E a ideia é que a gente saiba manusear bem a palavra. Isso inclui achar os versículos, os capítulos, os livros. Às vezes eu mesma vejo uma referência lá que eu não estou acostumada. Por exemplo, Amós. É um livro que a gente não está muito acostumado a achar. Então, é bom que a gente já vai treinando. Então, por isso que eu queria que vocês estivessem com Bíblia de papel. Então, quando eu perguntar algo para vocês, eu quero que vocês tenham a liberdade também para responder. E talvez eu não tenha todas as respostas para dar para vocês, mas eu me prontifico a pesquisar se eu não souber responder. Tá? Então, vocês têm a liberdade de falar. E aí, quando eu falar uma referência bíblica, eu gostaria que vocês abrissem rapidamente o livro, levantassem e falassem. E lessem, entendeu? Então, quando eu falar uma referência bíblica, procura aí na sua Bíblia, levanta e lê. Combinado? A ideia é que a gente não durma na nossa aula, mas que seja uma aula bem animada. Então, a gente pode treinar. Vocês estão aí com a Bíblia de vocês? Então, eu vou falar uma referência. E vocês, meninos, talvez vocês não estejam com o microfone. O público de casa talvez não escute a leitura aqui. Mas não tem problema, porque o público de casa também vai procurar o livro. Porque nós estudamos a palavra. Então, nós precisamos manusear ela, tocar ela, abrir ela, ler ela. Então, você que está aí na sua casa, quando eu falar a referência bíblica aqui, os meninos que estão no chat, eles vão colocar a referência no chat, né, meninos? E você também vai procurar na sua casa. Assim você vai ficar rápido e ágil para achar os livros. Então, vamos para um treino? Eu vou falar uma referência. Quem achar primeiro, não precisa nem falar, achei. Fala, já levanta e lê. Tá? Então, nosso treinamento. 2 Timóteo 2,15. Aí, esse texto fala sobre que maneja bem a palavra, né? Procure se apresentar como obreiro que maneja bem a palavra. Então, essa é a ideia. A EBD é o nosso treinamento. Vamos para mais um. Preparem-se aí os dedos ágeis de vocês. E você que está em casa, também procure aí o texto bíblico. Josué 1:8. Pois é, esse é um conselho do Senhor para Josué. Medita nesse livro. Que livro? A Bíblia. De dia e de noite, para que você prospere. Então, é isso que a gente está fazendo aqui, na nossa EBD. Nosso último texto de treinamento. Lembre-se que esse é só o treinamento. Daqui a pouco a gente começa a nossa aula. Provérbios 4:13. Amém. Apegue-se à instrução. Né? Dela dependem a sua vida. É da Escritura que nós aprendemos. Certo? Então, a EBD ela serve para nos ensinar a palavra e a gente precisa colocar em prática, porque se a gente vir aqui, ouvir, entrar no ouvido, sair no outro e não virar uma prática na nossa vida, não servir de nada vir a EBD. Então, é importante que a gente coloque em prática o que a gente está aprendendo aqui.
Essa vai ser sempre a nossa oração, antes das minhas aulas. Fala, Senhor, porque todo o nosso ser vai ouvi-lo. Não é só no culto, durante a pregação, que o Senhor fala conosco. Todas as vezes que nós nos propomos a estudar as Escrituras, o Senhor fala conosco de alguma forma. Então, vocês já têm aí a letra. Eu vou colocar o vídeo também lá no grupo, para que na minha próxima aula nós cantemos sem o auxílio da música, mas com as nossas próprias vozes. Espera aí. E é a nossa oração, para que o Senhor fale conosco através dessa aula. Prontinho. E agora nós vamos iniciar efetivamente a nossa aula depois de todos os nossos acordos e nossos treinos. Não se esqueçam, falei a referência bíblica, levanta e lê. E você que está na sua casa, viu a referência bíblica aí no chat, que os meninos vão colocar, corre aí na Bíblia, abre, que esse é o nosso treinamento. E aqui é o lugar de errar e acertar. Você aí no chat também pode mandar sua pergunta, sua dúvida. Fiquem à vontade. Então, hoje a gente vai ver a lição 6, que fala sobre santificação, comprometidos com a ética do Espírito Santo. Essa lição está aí na nossa revista. E tem 3 coisas que nós vamos aprender dessa lição. A santificação no Antigo Testamento, a santificação no Novo Testamento, e vamos aplicar os exemplos de santificação às nossas vidas. E é por isso que a nossa EBD precisa entrar e virar atitude no nosso dia a dia. Então, vamos ler. Esse texto eu vou ler para vocês. É 1 Pedro 1, do 13 ao 23. Não precisam levantar para correr. Eu vou ler esse, tá? Então, 1 Pedro 1, 13 a 23. Eu vou ler aqui na NVT, Nova Versão Transformadora. 1 Pedro 1, 13 a 26. Portanto, preparem sua mente para a ação e exercitem o autocontrole. Depositem toda a sua esperança na graça que receberão quando Jesus Cristo for revelado. Sejam filhos obedientes, não voltem ao seu antigo modo de viver, quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância. Agora, porém, sejam santos em tudo o que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Pois as Escrituras dizem, sejam santos, porque eu sou santo. Lembrem-se de que o Pai Celestial, a quem vocês oram, não mostra favorecimento. Ele os julgará de acordo com suas ações. Por isso, vivam com temor durante seu tempo como residentes na terra, pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram de seus antepassados não foi pago com simples ouro ou prata, que perdem seu valor, mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado nem mancha. Ele foi escolhido antes da criação do mundo, mas agora, nesses últimos tempos, foi revelado por causa de vocês. Por meio de Cristo, vocês vieram a crer em Deus, depositaram sua fé e esperança em Deus, porque Ele ressuscitou Cristo dos mortos e lhe deu grande glória. Uma vez que vocês foram purificados de seus pecados, quando obedeceram à verdade, tenham como alvo agora o amor fraternal, sem fingimento. Amem uns aos outros sinceramente, de todo o coração, pois vocês nasceram de novo, não para uma vida que pode ser destruída, mas para uma vida que durará para sempre, porque vem da eterna e viva palavra de Deus. Os seres humanos são como o capim. Sua beleza é como as flores do campo. O capim seca e as flores murcham, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa palavra é a mensagem das boas novas que lhes foi anunciada. Glória a Deus. Então, esse é o nosso texto-chave aí da nossa lição. E, para falar de santificação, é necessário a gente dar 2 passos para trás.
Então, antes de falar de santificação, eu quero falar com vocês sobre justificação e regeneração. E a gente vai chegar na santificação. E o que é justificação? E quando ela acontece na nossa vida? Romanos 3, 23. Cadê nosso treinamento? Romanos 3, 23. Vocês aí de casa, não se esqueçam. Abram suas Bíblias aí rapidinho para treinar os dedos. Achar os livros, os capítulos e os versículos. Amém. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, a semente do pecado entrou através de Adão e Eva, lá no princípio. E essa semente é o pecado em todos nós. E é isso que o texto diz. Romanos 5:12. Romanos 5:12. Exatamente, foi o que eu falei. Então, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, desde Adão. E toda pessoa ela tem essa natureza pecaminosa, essa natureza caída. Todos nós aqui sabemos como éramos antes de aceitar Jesus nas nossas vidas. E nós nos encontrávamos em rebelião contra Deus. E era necessário que fôssemos justificados, para que voltássemos a ter um relacionamento com Deus. E de que forma aconteceu isso? Essa justificação ela se dá a partir de Jesus Cristo. João 14:6. Então, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não é possível ir ao Pai senão por Jesus. E quando acontece a justificação? Vocês podem responder. Quando acontece a justificação na nossa vida? Quando nós aceitamos a Cristo. Esse é o momento que acontece a justificação. Então, quando vocês ouvirem o termo justificação, regeneração, santificação, a gente vai chegar na santificação, mas eu quero que a gente entenda a justificação e a regeneração. Então, o que é ser justificado? Eu aceitei Jesus como Senhor da minha vida, e ser justificado é se tornar justo, inocente, é ter um novo status. E isso não vem de nós, para que nós não nos gloriemos. Não fomos nós que ouvimos a palavra, mas quem nos trouxe até aqui, com certeza, foi o Espírito Santo para que ouvíssemos essa palavra. Efésios 2, 8 e 9. Então, é exatamente isso. Não é por obras, não é fazendo muito que nós vamos ser justificados. Isso é um dom de Deus, é gratuito a salvação. E nós somos justificados. Então, eu sou justo, eu posso fazer o que eu quiser da minha vida. Eu posso sair pecando, eu já fui justificado mesmo, já aceitei Jesus, então está tudo certo. O Felipe aqui, você que não está aqui, ele falou, está amarrado. Realmente, não é assim bagunçado. Né? Não significa que o pecado... Não significa que a gente vai sair pecando por aí porque nós agora somos justificados. Né? Já estou justificado, eu não preciso mais fazer nada. Jesus já fez tudo. Óbvio, ele já fez realmente tudo, está consumado, mas estar justificado significa que o pecado não tem a última palavra na minha vida. O pecado não é a última palavra na minha vida. Eu não sofro mais a pena do pecado, que é a morte. Romanos 6, 23. Então, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida. Então, nós fomos justificados e agora nós temos um novo relacionamento, nós temos uma aproximação de Deus. Então, fomos justificados, compreendemos até aqui. O que é ser regenerado? Na regeneração, eu ganho um novo coração, uma nova disposição. Que disposição é essa? A minha natureza, que é pecadora, ela ganha uma disposição para fazer o bem, para viver diferente do que eu vivia anteriormente. Antes, todos nós, né, antes de compreendermos a palavra do Senhor e aceitarmos Jesus nas nossas vidas, nós vivíamos uma vida desregrada, né, dentro da natureza pecaminosa. Quando aceitamos Jesus, somos justificados. E nesse processo, nós somos regenerados. Na regeneração, nós recebemos um novo coração e uma nova disposição. Que disposição é essa? Nós temos a disposição natural de fazer o pecado, mas agora nós recebemos uma nova disposição para fazer o bem, para vivermos uma vida diferente da que tínhamos anteriormente. Até aqui, tudo ok? Tranquilo?
Então, compreendida aqui a justificação e a regeneração. E aí você me pergunta assim, nossa, Dê, mas a revista fala sobre o Espírito Santo. O que tem tudo a ver, o que tem a ver o Espírito Santo com isso que você está falando? É o Espírito Santo que te conduz até a igreja. É o Espírito Santo que atua na sua vida enquanto a palavra é pregada. É ele que convence o homem do pecado. É o Espírito Santo que justifica, através da consciência de que somos pecadores e que Jesus morreu na cruz por nós. É ele quem realiza a regeneração e é ele também que vai auxiliar os crentes na santificação, que é a nossa aula de hoje. E ele é o selo que garante esse processo. Ele nos auxilia, ele é o nosso consolador. Deus teve um plano. O plano dele foi, vou enviar meu filho, ele vai morrer na cruz, vai justificar, e aí quando ele for para o céu, ele vai mandar o Espírito Santo, que é o Consolador. E é por isso que nós estamos estudando a respeito do Espírito Santo. Tem uma frase de Martinho Lutero. Para quem não conhece Martinho Lutero, ele é o grande reformador, né? Foi ele que iniciou a Reforma Protestante. E mais para frente, quem sabe, no mês da Reforma Protestante, nós entramos um pouco mais no detalhe sobre a Reforma Protestante. Mas ele tem uma frase que explica muito bem para nós essa questão da natureza pecaminosa, da justificação, da regeneração e do processo de santificação. A frase dele em latim fala assim: simul justus et peccator. Simul justus et peccator. O que significa isso? Simultaneamente justo e pecador. Mas como eu posso ser justo e pecador? Quando você aceita Jesus, sua natureza pecaminosa ela não é arrancada, é a mesma natureza que você continua, você só ganha uma nova disposição. E, simultaneamente, justo e pecador é isso. Em Cristo, nós somos justificados, só que nós permanecemos tendo a natureza pecaminosa. É por isso que às vezes a gente se ira, é por isso que às vezes a gente se irrita. Mas tendo a disposição, essa nova disposição em Cristo, nós aprendemos a ter domínio próprio, temperança, que foram os frutos do Espírito ensinados pela missionária Nancy, para nós na última aula. Como eu disse, a nossa natureza ela não muda, você continua tendo a mesma natureza. Somos completamente justos em Cristo, mas pecadores em nós mesmos. E como eu chego na santificação? Existem os meios de graça, né? Oração, leitura da palavra, obras de misericórdia. O que são obras de misericórdia? Distribuição de cesta básica, isso são obras de misericórdia. Doação de roupas, são coisas que devem fazer parte da vida cristã. Às vezes, quando eu falo sobre dízimos e ofertas aqui na igreja, eu sempre falo isso, que o dízimos e as ofertas, eles não são uma obrigação, eles fazem parte da consciência cristã. Eu compreendi que eu sou um cristão e que eu preciso ajudar o meu próximo, porque se eu digo que eu amo ele, então eu preciso mostrar isso também em obras. Então, todas essas coisas, leitura da palavra, oração, obras de misericórdia, devem fazer parte da vida cristã. O Espírito Santo, e essas obras, né, eu vou orar muito para Deus me dar tal coisa, não é uma barganha, não é uma moeda de troca. Não é, eu vou fazer muitas obras de misericórdia, eu vou ter uma meta, eu vou ajudar 10 mil pessoas e Deus vai me dar X coisa. Não. Não é uma barganha. Não é uma troca que você faz com Deus. Faz parte da sua nova vida. Sua nova vida é uma vida de santificação em Cristo. Então, você não faz essas coisas, não são um fardo para você. Ai, que tédio ter que ler a Bíblia. Não deve ser um fardo, porque se for um fardo tem alguma coisa errada, alguma coisa não está funcionando bem. O Espírito Santo que garante essa permanência dentro da justificação. Efésios 1, 13 e 14. Tem uma versão que diz assim: o Espírito é a garantia da nossa herança até um dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para o louvor de sua glória. Então, o Espírito Santo, nesse processo de santificação, ele é extremamente importante, porque é ele que garante que nós permaneçamos na santificação.
Não é um processo simples, não é um processo fácil, e é um processo contínuo. É para o resto da vida. Para sempre, você casou com uma pessoa. Teoricamente, você vai estar com ela até os últimos dias da sua vida, até que a morte nos separe. E com Deus é a mesma coisa, você tem um relacionamento com Ele para o resto da vida. E essa santificação ela é contínua. Cada vez que a gente vai aprendendo um pouco mais a palavra, a gente vai descobrindo novas formas de se relacionar com Deus. Isso é muito maravilhoso. Né? A gente vai aprendendo, vai tendo mais consciência de algumas coisas. Porque quando a gente é novo convertido, a gente está aprendendo os rudimentos, a gente está aprendendo os novos passos. E cada vez que a gente vai aprendendo, a gente quer se aprofundar ainda mais. A certeza de sua salvação não está nos seus méritos, está na cruz de Cristo. Está no plano salvífico de Deus, que enviou o Filho para morrer na cruz, que foi o Pai que enviou o Espírito Santo para te convencer de toda a obra em prol da sua vida. Não é o processo de santificação que te salva, mas ela é o fruto de uma vida justificada e regenerada. Não é o fato de você vir muito à igreja, de fazer muitas coisas dentro da casa de Deus, de orar muito. Não é isso que te salva. Mas é o fruto de uma vida justificada e regenerada que mostra que você é uma pessoa transformada. É importante salientar que não tem como ser perfeitos aqui nessa vida. Foi o que eu falei. É até a morte, que a morte nos separe. Não tem como sermos perfeitos, porque nós temos uma natureza pecaminosa. Nós vamos errar. Nós vamos, na nossa caminhada, nós vamos errar algumas vezes, nós vamos nos irar, nós vamos falar o que não devemos para o nosso irmão e vamos magoá-lo. Isso é natural, somos seres humanos. Não somos super-heróis, não somos super-crentes, não existem super-crentes. Ai, porque eu sou muito santo, mais santo que fulano. Não existe isso. Nós vamos errar, nós vamos cair, só que nós não devemos permanecer no erro. Essa é a diferença da busca de uma vida de santificação. O ideal é uma vida de equilíbrio. Não é nem o extremo de eu sou um santarrão, eu vou viver dentro da igreja, eu não vou me misturar com as pessoas porque elas são pecadoras. E aí a gente se afasta de todo o que é pecador na nossa mente, que agora nós somos super santos, e deixamos de ter o convívio até com as pessoas da nossa família, com pessoas que precisam de ouvir uma palavra. Então, não é nem o extremo de ser o super santo e nem o deixa a vida me levar. Né? Não é deixa a vida me levar, vamos indo, vamos errando, vamos pecando, tá tudo bem, tá tudo certo. Não. É uma vida de relacionamento com Deus, é uma vida de santificação, que não deve ser um fardo, como eu falei. A santificação no Antigo Testamento. O que era a santificação no Antigo Testamento? É sinônimo de ser separado. E não apenas separado, mas santificado para a obra de Deus. Separado para a obra de Deus. Lá no templo, haviam os utensílios do templo. Então, eles separavam os utensílios do templo para ser santificados, separados para aquela obra. Então, o conceito de santificação no Antigo Testamento é separação. E separação para uma obra do Senhor. A ideia predominante de santificação ou santidade no Antigo Testamento é de separação, tanto de pessoas, como de lugares, como de serviço sagrado. Então, as pessoas também eram separadas para a obra, os utensílios eram separados e santificados. Então, Levítico 10:10. Então, façam distinção entre o que é santo e o que é comum, entre o que é impuro e o que é puro. Isso é uma instrução para o povo de Israel, para a separação dos utensílios e das coisas que eram separadas para serem utilizadas na obra de Deus. Isso é a santificação no Antigo Testamento. A santificação no Novo Testamento traz o mesmo conceito que no Antigo Testamento, que é de separação para a obra de Deus. Efésios 4:22-24. Então, é um conselho. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Quem é esse velho homem? Aquele velho homem que não era justificado, que não tinha uma nova disposição para fazer o bem. Então, dispam-se, né? Ele traz a figura de roupa. Tira aquela roupa do velho homem e vistam-se
desse novo homem que é criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade, proveniente da verdade. Isso é a santificação, é um processo contínuo. A EBD faz parte desse processo de santificação. Nós estamos aqui aprendendo da palavra de Deus para poder colocar em prática em nossas vidas. 1 Pedro 1,13. Para os que chegaram agora na nossa EBD, eu vou falar a referência, ainda que quem esteja em casa não escute quem está lendo, eu vou falar a referência, a pessoa vai levantar e vai ler. Assim, o pessoal lá de casa também vai procurar, porque as referências estão sendo colocadas ali no nosso chat. 1 Pedro 1,13. Então, em algumas versões, esse texto fala assim, 1 Pedro 1,13. Cingindo os vossos lombos do vosso entendimento. Cingindo os vossos lombos, essa expressão é equivalente a apertem os cintos ou arregassem as mangas. É uma solicitação para que nos preparemos para um exercício vigoroso e firme de santificação. Então, o texto fala, cingindo os vossos lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Então, vamos arregaçar as mangas, vamos apertar os cintos, porque agora nós vamos iniciar num processo de santificação. O Antigo Testamento mostra que a santidade de Deus se originou nele. Se originou nele mesmo. Ela é a plenitude gloriosa de sua existência. No Novo Testamento, a santidade é a semelhança do caráter de Cristo. A diferença da santificação no Antigo Testamento e no Novo, o conceito é o mesmo, separação. Separado para Deus, para a obra de Deus, por Deus. Nós somos separados, porque nós aceitamos Jesus Cristo, nós fomos separados da vida que tínhamos e fomos separados por Deus para a obra dele. Por isso que nós estamos aqui. Cada um tem um ministério, tem uma atividade. E a diferença é que eles creram e se santificaram naquele que viria. Nós cremos e nos santificamos naquele que veio. E ambos são a mesma pessoa, Jesus Cristo. Lá no Antigo Testamento, ele viria, era uma promessa. No Novo Testamento, ele veio, Jesus nasceu. E nós cremos e nos santificamos através dele, por ele, para ele. Então, essa é a única diferença. Eles se santificavam porque eles aguardavam na promessa, no que viria. E nós cremos e nos santificamos porque cremos naquele que veio, Jesus Cristo, a mesma pessoa. Agora vamos falar um pouco sobre aplicar os exemplos de santificação na nossa vida, no dia a dia. Um homem santo, ele se esforça para evitar o pecado. Nós devemos amar o que Deus ama e rejeitar o que Deus rejeita. Então, como que eu coloco a santificação em prática no meu dia a dia? Porque não é só me separando, orando e jejuando e fazendo obras de milagre. Não é só isso. É no dia a dia. Não é um peso. Faz parte da vida do cristão. Então, o cristão, quando ele está em processo de santificação, ele dá o fruto do Espírito, conforme vocês já estudaram, a gente já citou aqui. Gálatas 5, 22, 23. Eu vou ler, vocês não precisam abrir aí rapidinho. Então, Gálatas 5, 22, 23 diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, uma pessoa que não foi justificada, regenerada e que não tem a santificação, ela comete erros e ela nem sente. Vocês não ouviram essa expressão? Mente que nem sente. É essa pessoa que ela não foi justificada, ela não foi regenerada e ela não busca uma santificação. Então, ela comete erros. Um político aceita propina como se fosse uma coisa muito comum. Alguém furta o outro como se fosse uma coisa comum. As redes sociais estão aí para provar o quanto existem mentirosos, né? Porque às vezes é uma aparência linda, maravilhosa nas redes sociais, mas por trás é uma mentira, né? E o cristão, quando ele faz alguma coisa errada, ele já não se sente muito bem. Ele quer consertar aquilo, ele quer arrumar aquilo. Quando a gente
tropeça, comete um erro, nossa natureza é pecaminosa. Nesse processo de santificação, nós vamos errar algumas vezes. Porque somos seres humanos, somos falhos. Mas nós não queremos permanecer no erro. A gente quer ir lá e se consertar. Olha, irmão, me perdoa que eu não devia ter falado assim. Olha, eu peguei isso aqui sem querer, mas eu estou te devolvendo. Então, quando o cristão foi justificado, tem uma vida regenerada e vive uma vida de santificação, ele não se sente bem com o erro. E quando ele vê alguém errando, ele quer orientar aquela pessoa, porque senão ele é cúmplice daquele erro. Mas uma pessoa que não foi regenerada, que não foi transformada, que não está em santificação, ela faz essas coisas e não sente. A natureza dela não acusa nada, é como se tivesse tudo certo. Está tudo certo. Eu estou mentindo, eu estou errando, mas está tudo certo. E esse não é o adequado. Efésios 4, 28. Então, o que furtava, não furte mais. Então, está falando, olha, se você teve uma vida transformada, se você furtava, não furte mais. Quantas conversões a gente vê dentro das cadeias? Existe um trabalho muito forte de capelania dentro das unidades prisionais. E aí você vai falar que aquela pessoa ela tem a consequência do erro que ela cometeu, que é a prisão, mas a vida dela foi transformada. Então, se ela furtava, ela não vai furtar mais. Se ela tinha palavras indecentes, ela não vai mais ter palavras indecentes. 1 Timóteo 4:2, cuja consciência está morta, na sua versão. Tem uma outra versão que fala assim, cauterizada sua própria consciência. O que é isso? Uma pessoa que erra e permanece no erro, ela perdeu a sensibilidade. Então, a Bíblia fala que ela está cauterizada. Quando a gente usa o cautério para curar uma ferida, que é um ferro quente, ele queima e aquilo deixa de ter sensibilidade. Então, quando a gente fala de uma consciência cauterizada, é uma consciência que já não tem mais sensibilidade. Ela não se importa que está fazendo aquilo errado. E aquilo já virou uma verdade para ela na vida dela. Fato é que a santificação ela não pode ser apenas uma imagem exterior. Não dá para ser santo sem a busca dos meios de santificação. O que adianta escolher o melhor paletó? E, assim, eu não sou contra usos e costumes, respeito todas as igrejas que trabalham com isso. Mas o que adianta usar um paletó, escolher a Bíblia maior que tem em casa, chegar na igreja, fazer aquela oração belíssima, né? A gente tem um exemplo do fariseu na Bíblia, que daqui a pouco eu vou ler. Que adianta a pessoa vestir o melhor paletó, ter uma aparência exterior de cristão, porque é como nós somos pintados por aí, né? Sempre de terno e gravata, mas ter uma vida totalmente destruída. A santificação não adianta ser só exterior, porque aquilo logo cai, porque a mentira tem perna curta. Esse não é o ditado? A mentira tem perna curta. Dentro da igreja é fácil ser cristão. É fácil eu mostrar uma aparência de que eu sou super santa. Mas na minha casa é que vai mostrar quem eu realmente sou. Em Lucas 18, 9, 14, e a mesma coisa se aplica às mulheres. Que adianta eu ter a saia lá no pé, um cabelão no meio das costas, mas a minha intenção nas minhas roupas é sensualidade, é ser melhor que a outra. Então, é uma santificação só por fora, não existe santificação por dentro. E a Bíblia chama isso de sepulcro caiado, de fedor. Né, chama de sujeira, o que você tem dentro, se você age dessa forma. Lucas 18, do 9 ao 14, ele expõe a parábola do fariseu e do publicano. Eu vou ler para vocês. E disse também esta parábola. Uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Então, vejam, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu está em pé, orava consigo desta maneira. Então, vamos imaginar a cena. Os 2 foram até a igreja. Até aí, tudo bem. Os 2 foram orar. Aí, o fariseu orava em pé, dessa maneira. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Pense no pobrezinho que está orando ali do lado. Está falando dele na oração. Ó, eu não sou como esse adúltero aí, ó.
esse filho de Belial, esse caído. É isso que a oração do outro está falando. E aí ele continua, falando do que quanto ele é santo. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Nossa, que santo, né, gente? E aí continua, o publicano, porém, aí na parábola mostra a diferença. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Então, o publicano tinha consciência de que ele tinha uma natureza caída e que ele precisava de Deus, que ele precisava do Espírito Santo nessa obra de santificação de sua própria vida. Ele não tinha uma vida de aparência, ele nem ousava levantar a cabeça para orar. E aí a parábola continua: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, falando do publicano, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Como eu disse, nada contra usos e costumes, mas desde que a sua aparência exterior condiga com a sua aparência interior. A sua santificação começa dentro do seu lar, começa dentro do seu ser. E não aqui na igreja. Aqui na igreja é fácil. Aqui na igreja eu posso colocar uma máscara, fingir que eu sou santa, e ninguém vai saber como que é a minha vida lá fora. Mas algum dia alguém vai saber. Porque a mentira tem perna curta. Viver uma mentira é muito prejudicial. O cristão precisa buscar a santificação. A santificação, ela abrange as esferas moral, ética, espiritual, familiar, política, cultural e diz respeito à vida interior diante de Deus. A ética cristã é o estudo sistemático do que é certo e errado à luz das Escrituras. Como eu disse, a santificação é um processo contínuo, gradual, e é necessário que você cresça através do aprendizado e do relacionamento com Deus. As adversidades, as coisas ruins que vêm contra a sua vida, te ensinam a ser santo. Um irmão que vem e fala uma palavra dura para você, nesse momento o Espírito Santo vai te ajudar a não revidar. Nesse momento o Espírito Santo vai te consolar se aquilo te magoou. São as adversidades que nos ensinam a ser santos, a buscar a santificação, através dos meios de graça. Orar, ler a Bíblia, parece uma coisa tão simples, né? Mas no dia a dia é algo difícil. Então, orar, ler a Bíblia, obras de misericórdia, relacionamento com Deus, vida reta, vida não de aparência, mas uma vida de santidade real. Eu gostaria que essa aula, que se já não é verdade na sua vida, que seja verdade, que você viva conforme o seu interior. E se o seu interior é ruim, se o seu interior fede, peça para que o Senhor limpe. Não há nada que o sangue de Cristo não possa limpar. Sabe, esta aula, ela começa a partir do professor, a partir de mim, ele me ensina. 2 Pedro 3, 17 e 18, eu vou ler. E eu vou ler para encerrar a nossa aula. Vocês devem ter percebido que eu não li a revista. Mas todos os ensinamentos que eu trouxe aqui estão na revista. E vocês podem ler em casa, vocês têm a revista. A ideia é que eu possa facilitar a compreensão do que está na revista para vocês. Então, eu quero encerrar nossa aula com a leitura de 2 Pedro 3, 17, 18. Amados, vocês já sabem dessas coisas. Que coisas? Tudo isso que nós citamos até aqui. Portanto, estejam atentos, a fim de que não sejam levados pelos erros desses perversos e percam sua firmeza. Antes, cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Deus os abençoe. Eu vou orar para a gente encerrar a nossa lição. Senhor Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, por este momento maravilhoso que nos ensinaste a respeito da justificação, regeneração e santificação. Pai, queremos ser santos, queremos que o nosso interior condiga com o nosso exterior,
Queremos viver uma vida de santidade não só na igreja, mas em todas as nossas atividades, no nosso casamento, nos nossos relacionamentos, na escola, na faculdade, nos nossos negócios. Senhor, nos ensina a ser santos. Queremos que o teu auxílio, que o teu Espírito Santo nos conduza a cada dia. Fica conosco, Pai, é o que eu te peço, e nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Deus os abençoe.